Bom dia! Neste vídeo vamos apresentar sobre anfíbios e répteis, suas principais características, respiração, nutrição, digestão, excreção, circulação, sua reprodução, metamorfose e temperatura corporal. Os anfíbios e répteis pertencem ao subfilo dos vertebrados no filo dos cordados. Anfíbios são vertebrados de vida dupla, ou seja, vivem parte na água e parte na terra. Apesar dessa vida dupla, esses animais são extremamente dependentes de água, principalmente para sua reprodução e nas primeiras fases de seu desenvolvimento. Algumas das principais características deste grupo são que a maioria dos anfíbios possui 4 membros pentadáctilos para locomoção em terra, pele úmida e lisa, glandulífera e sem escamas externas, apta para a respiração cutânea, dentes pequenos e esqueleto em grande parte ossificado, coração com 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo, pálpebras que protegem os olhos e realizam sua limpeza. No estágio de vida aquática, quando são larvas, os anfíbios respiram por brânquias, como os peixes. Quando adultos, vivem em ambiente terrestre e realizam a respiração pulmonar. Como seus pulmões são simples e têm pouca superfície de contato para as trocas gasosas, a respiração pulmonar é pouco eficiente, sendo importante a respiração cutânea, que é o processo de trocas de gases com o meio ambiente através da pele. A pele deve, necessariamente, estar úmida, pois os gases não se difundem em superfícies secas. As paredes finas das células superficiais da pele permitem a passagem do oxigênio para o sangue. A pele dos anfíbios é bem vascularizada, isto é, com muitos vasos sanguíneos. Na fase adulta, que ocorre no ambiente terrestre, os anfíbios são carnívoros, alimentam-se de minhocas, insetos, aranhas e de outros vertebrados. A língua, em algumas espécies de anfíbios, é uma de suas características adaptativas mais importantes. Os sapos caçam insetos em pleno voo, utilizando a língua, que é presa na parte da frente da boca e não na parte mais interna. Quando esticada para fora da boca, a língua desses animais alcança uma grande distância, além de ser pegajosa, outro fator facilitador na captura da presa. Possuem estômago bem desenvolvido, intestino que termina em uma cloaca, glândulas como fígado e pâncreas. Seu sistema digestório produz substâncias capazes de digerir a casca de insetos. Os anfíbios fazem a sua excreção através dos rins e sua urina é abundante e bem diluída, isto é, há bastante água na urina em relação às outras substâncias que a formam. Os anfíbios têm circulação fechada, ou seja, o sangue circula dentro dos vasos. Como ocorre em mistura de sangue venenoso, que é rico em gás carbônico, e arterial, que é rico em oxigênio. A circulação deste grupo de animais é do tipo incompleta. O coração dos anfíbios é dividido em 3 cavidades, 2 átrios ou aurículas e um ventrículo. A fecundação dos anfíbios é sexuada, geralmente sendo externa, ou seja, não ocorre gravidez como os humanos. E como funciona? A fêmea elimina os óvulos na água e o macho despeja espermatozoides sobre eles. Aí os embriões se desenvolvem em forma de larvas, que passam pela metamorfose, originando os adultos. Os anfíbios sofrem metamorfose completa, passando por mudanças que preparam o organismo aquático para uma existência terrestre. Ou seja, eles nascem na água e vivem lá até sua fase adulta, que é quando eles vão para o ambiente terrestre, mas nunca ficando independentes da água. E assim, por partes, os ovos postos na água nascem pequenas larvas, os girinos, que possuem brânquias externas e caudas. Mas cauda, né? Uma cauda, mas não tem pernas. Com o crescimento e consequente desenvolvimento do girino, as brânquias desaparecem, as pernas posteriores surgem e a cauda encolhe, e as patas anteriores são formadas. Então, finalmente desaparece a cauda, resultando num sapo jovem adulto. Falando agora sobre a temperatura, eu vou usar de base a cobra, que é o animal que todo mundo conhece, mesmo não sendo um anfíbio, mas ele possui também esse negócio de não conseguir ter calor no corpo. Acho que a maioria das pessoas sabe que para criar uma cobra externa ao meio ambiente, dentro de gaiolas, é preciso de uma pedra para aquecer e dar o calor à cobra, já que ela não consegue manter a temperatura no corpo. E nos anfíbios ocorre a mesma coisa. Eles não possuem pelos nem escamas externas e são incapazes de manter constante a temperatura de seu corpo. Assim, eles são chamados de animais de sangue frio, pecilotérmicos. E a pele fina é rica em vasos sanguíneos e glândulas. E através da respiração, que é pela pele, permite a absorção de água, que funciona como defesa orgânica. Para começar a falar sobre os répteis, eles são animais vertebrados, que pertencem ao reino Animalia, filo Chordata,
e classe Réptilia. Em relação ao seu corpo, algumas características principais são que possuem poucas glândulas, impermeabilidade, é coberto por escamas ou placas ósseas, e contém a presença de pulmões eficientes. Seus pulmões proporcionam uma quantidade suficiente de gás oxigênio. Com a grande quantidade de queratina que apresenta, a pele se torna praticamente impermeável à aquisição de gás oxigênio. Os répteis, como as tartarugas e crocodilos, são na sua maioria aquáticos, enquanto os lagartos e serpentes são na maior parte terrestres e arborícolas. Termo usado para descrever animais cuja vida se dá principalmente nas árvores, tais como muitos primatas, aves, cobras e insetos. Existem exceções interessantes. Algumas tartarugas não apenas vivem longe da água, mas vivem em regiões desérticas, e algumas serpentes marinhas têm uma existência totalmente aquática. Eles contêm respiração pulmonar, apresentando dobras internas que aumentam a sua capacidade respiratória. Sobre a alimentação dos répteis. A alimentação dos répteis varia. Alguns se alimentam de insetos, outros são vegetarianos e se alimentam de flores. Tem os que comem ovos, peixes e outros animais, mas há também os que comem algas e sementes. Ou seja, cada espécie tem a sua própria alimentação e ela varia de acordo com o habitat em que vivem. Sobre o sistema digestivo. O sistema digestivo dos répteis é formado por boca, faringe e esôfago que conduz ao estômago, intestino e cloaca. A maioria dos répteis não aquáticos possuem glândulas orais mais desenvolvidas que nos anfíbios, devido à necessidade de umedecer o alimento seco para reduzir a fricção durante a deglutição. E até mesmo a excreção dos répteis está adaptada à mínima perda de água possível. O produto de excreção nitrogenado é o ácido úrico, eliminado pela cloaca juntamente com as fezes, na forma de uma pasta semissólida. Sobre o sistema circulatório, o sangue arterial e o venoso não se misturam e todos os répteis possuem dupla circulação. No coração dos escamados e tartarugas, o ventrículo funciona como 3 cavidades. Uma crista muscular divide parcialmente o ventrículo em 2 espaços, cava pulmonar e cava venosa. O terceiro compartimento, cava arteriosa, se comunica com a cava venosa através de um canal intraventricular. O sangue entra no coração pelo átrio direito e esquerdo e sai do coração pela artéria pulmonar e pelos arcos aórticos direito e esquerdo. O átrio direito recebe sangue venoso do corpo e o átrio esquerdo recebe sangue arterial dos pulmões. A reprodução dos répteis são feitas sexualmente, mas diferente dos anfíbios, eles são totalmente independentes da água, por causa dessas peles secas e da respiração pulmonar. Bom, a fecundação ela acontece no órgão feminino e o embrião ele se desenvolve fora do corpo, que seria numa casca protetora. Os ovos dos répteis, como dos peixes e das aves, eles têm o nome de ovos telócitos, porque eles são muito ricos em nutrientes, ou podemos dizer vitelo. Bom, a temperatura dos répteis. Os répteis eles usam energia de fora, externa, para fazer a sua termorregulação. Logo, eles são ectotérmicos. Os répteis eles procuram a temperatura ideal entre 25 a 36 graus, mas eles podem sobreviver a grandes flutuações, como entre -2 a 39, 40, até 41 graus. 41 graus as tartarugas conseguem sobreviver até, mas eles sempre procuram abrigo quando não atendem à expectativa deles do ambiente ideal. Uma curiosidade também é que se eles estiverem em um ambiente muito quente, muitos répteis se tornam noturnos para evitar o superaquecimento do corpo.